Olá, abençoados! Graça e paz, tudo bem? Reinando em vida? Aqui quem está falando é o André Pimentel. Abençoados, tem que reinar em vida com esse conhecimento. Inscreva-se no nosso canal. Bom, queridos, hoje vamos buscar em relatos históricos dentro da Bíblia a primeira vez que aparece a palavra Satanás. Vamos trazer o que ela significa e como essa palavra foi desenvolvendo ao longo da sua história. E vamos ver com o passar dos séculos como a teologia veio mudando o sentido original da palavra. Como os hebreus da primeira era interpretavam o mal e como hoje o homem atual mudou essa interpretação literária da Bíblia. E o objetivo maior dessa mensagem é apresentar de forma imparcial a história como ela é. E desta maneira fundamentar as nossas convicções e bases, certezas em graça. Ok, queridos? Vamos ler o versículo que eu creio que vai permear essa mensagem, porque estamos falando da verdade. João capítulo 8, versículo 32, Jesus falou: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." E aqui a verdade que Jesus está se referindo é a total verdade, a verdade plena, a verdade verdadeira, a única verdade. Muitos estudiosos, filósofos falam que não existe, mas nós que estamos em graça recebemos essa verdade que nos liberta. Ou seja, quando a verdade nos chega, ela nos mata para o velho entendimento e surgimos para o novo conhecimento. É como se nós ressuscitássemos para o novo, porque todo conhecimento faz isso, mata e faz reviver. Bom, para começar a desenrolar esse tema, vamos ter que mostrar, o que usamos em nossas pesquisas. Foi feita uma pesquisa, tá? Para chegar a esse resultado que eu vou apresentar para vocês. Nós usamos a Bíblia hebraica, tá? Usamos a Bíblia Sagrada, que nós conhecemos hoje, que todos têm acesso, tá? A Bíblia Sagrada dos chamados cristãos. E também vamos usar alguns relatos históricos, ok? Então, de posse dessa informação, nós vamos pegar os livros mais antigos, o da Taná, desde o primeiro período, e nós vamos analisar, segundo a ordem cronológica da história, quando foi a primeira vez que apareceu a palavra Satanás e como ela foi sendo desenvolvida pelo tempo, ok? Dentro da cultura. Agora vamos analisar a palavra Satanás. Todas as vezes, ou a maioria das vezes, que você lê a palavra Satanás na Bíblia, Satanás é uma palavra que foi sendo aportuguesada, para falar assim, a palavra, porque no hebraico quer dizer Satã, e em aramaico quer dizer Satana. Então a junção dessas duas gerou Satanás para o português, mas ela não é uma palavra em português, ela é uma palavra aportuguesada, ok? E o que ela quer dizer, André? Abençoados, quer dizer adversário. Em algumas versões ou algumas passagens, ela também coloca como opositor. Então, queridos, basicamente é isto. Agora, André, e a palavra diabo? Bom, a palavra diabo só apareceu quando foi feita a Septuaginta. Você sabe o que é a Septuaginta? Foram os judeus, 70 judeus de fala grega, que entendiam muito bem o aramaico e o hebraico, traduziram a Taná, que é o Antigo Testamento, a Bíblia em hebraico, para o grego. E essa tradução ficou conhecida como Septuaginta, se referindo a 70, porque foram 70 judeus. Então, o que fizeram esses 70 judeus? Sempre que eles encontravam a palavra Satã ou Satana, que estavam ligados geralmente a algo mal, a ruim, maldizente, eles colocavam a palavra em grego chamada diabolos. Então eles tiraram Satã, porque é uma palavra hebraica, e colocou
diabolos, que quer dizer o quê? A mesma coisa. Quer dizer adversário, opositor. Então, textualmente falando, não existe outra interpretação para a palavra Satanás ou diabo, a não ser adversário, opositor, geralmente ligado a algo ruim ou mal. Mas então, André, me responde aí, por que hoje a teologia cristã ensina que essas palavras se referem a um ser? Porque eles desenvolveram, eu quero mostrar aqui para vocês, eles desenvolveram ao longo do tempo uma ideia. Eles desenvolveram uma filosofia. Eu tenho esse livro aqui, que na época, muitos anos atrás eu comprei ele, quando eu estava fazendo seminário. Glória a Deus, porque eu não completei, mas essa aqui é uma das matérias que existe dentro do seminário, chamado Filosofia Cristã. E o que é uma filosofia? É um conjunto de ideias. Esse conjunto de ideias foi que criou Satanás como ser. E textualmente, literalmente, a Bíblia não dá respaldo para que se imagine dentro dela que Satã ou Satana ou diabolos quer dizer um ser. Ela se trata de palavras adjetivas. Então, mediante todas estas informações, vamos começar analisando quando foi a primeira vez que a Bíblia menciona a palavra Satã e qual a ideia que ela trazia. A primeira vez que a palavra Satã é registrada na Bíblia, na história judaica, foi ali, em Números, capítulo 22, versículo 22. Isso segundo a nossa fonte, que é a Taná. Então ali, em Números 22, 22, conta a história de Balaão. Vocês conhecem essa história? Em que a mula de Balaão abre, né? E abre a boca e fala. Vocês conhecem? Vamos ler. Número 22, 22, dando ênfase à palavra adversário, que ali é Satã ou Satana. E diz: acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Então, amados, essa palavra adversário no original quer dizer Satã. E no caso, o texto aponta que o adversário foi o próprio Senhor. Por quê? Porque o anjo do Senhor ali está em letra maiúscula. Todas as vezes que a palavra aparece anjo do Senhor com letra maiúscula, entende-se como se fosse o próprio Deus. Vocês estão entendendo? Então ali, a ira de Deus que se opôs a Balaão. Então nós estamos aqui, queridos, analisando a primeira vez que essa palavra Satã aparece na Bíblia judaica e documentada. Ok? Então, abençoados, agora eu quero abrir um parêntese nessa mensagem para trazer um entendimento sobre estes períodos que estamos apresentando, tá? Então, cada período dentro da história judaica tem um nome e os judeus chamam isso de tradições. Então, são tradições da época. Então, para os judeus, existem 4 tempos de culturas diferentes ou tradições, isso no Antigo Testamento, no Antigo Tempo. Existe a mais antiga, que é a tradição javista, que é a que se refere esse texto que eu acabei de ler em Números, que vem de Yahvé, que quer dizer Deus. Houve a tradição hinduísta, houve a tradição deuteronomista e a tradição sacerdotal. Tá bom, abençoado? Aí você deve estar se perguntando, André, dá para se explicar melhor um pouquinho isso aí? Vamos lá. O que são as tradições? São conjuntos de escritos que fazem parte do Pentateuco, que foram desenvolvidas em diferentes etapas da religião de Israel. Então Israel encontrava uma lá e ele colocava o nome, encontrava outra e botava o nome. E essas 4 são as que
tiveram nesse período aí do Pentateuco. E até os dias de hoje, dentro do judaísmo, se utilizam aí dessas tradições para fazerem as suas críticas literárias, ok? Agora vamos voltar lá ao texto de Balaão. Então a tradição dessa passagem aí é a Yavista, ou Javista, que vem de Yahvé, que vem de Deus, que é o nome de Deus segundo essa tradição. E essa tradição, como eu falei, é uma das mais antigas que você tem conhecimento. Então esse é o primeiro registro da palavra Satã dentro da história literária hebraica, tá? Então, abençoados, aqui a ideia é a ideia textual, ou seja, aqui está se referindo o adversário como um adjetivo e Deus é o substantivo. Então, o próprio Deus é adversário dele mesmo, segundo a ideia aqui. Então, essa palavra, notem como é a palavra escrita. Então, a palavra escrita era o que se traduzia antigamente. E isso, ao longo dos anos, dos séculos, foi ganhando outro contorno devido às ideias culturais e religiosas. Vocês vão ver isso mais na frente. E nessa história aqui de Balaão, a intenção era amaldiçoar o povo de Israel, não é isso? Vocês devem conhecer essa história aí melhor que eu. Se não conhecem, vão lá e leiam, tá bom? Deus estava aqui neste texto se opondo à atitude de Balaão. Agora, vocês vão me perguntar assim, André, qual é o posicionamento daqueles que estão em graça hoje? Olha, o sistema, queridos, se baseia em ideias teológicas, se baseiam em ideias filosóficas. E isso fez com que eles se afastassem da verdade. Nós, em graça, somos textuais. Se está escrito, eu creio. Nós cremos e pronto. Sem colocar um tio ou uma vírgula. Ou sequer, muito menos, aceitar ideias da teologia humana. Esse é o nosso posicionamento, ok? Nós podemos encontrar em várias passagens essa ideia. E principalmente nos livros de Samuel e Reis, onde aparece essa palavra adversário como Satã. Se vocês fizerem um estudo sobre estes livros, vocês encontrarão essa palavra adversário se referindo a pessoas que eram adversários de uma maneira geral ou então de um momento ruim. Você pode encontrar também essa palavra Satã. E não aparece nenhum registro de um ser, pelo menos nessa primeira fase aqui, não aparece nenhum registro de um ser que seja Satã. Isso foram ideias apresentadas mais tarde dentro do cristianismo, ok? Pela teologia, conforme eu falei, depois do primeiro século e até os dias de hoje se pensa assim. Vamos ver mais um exemplo disso que estamos falando? Vamos ver agora em 1 Samuel, capítulo 29, versículo 4, que diz: Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele. E lhe disserem: Fazem voltar este homem para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Essa palavra adversário, ela se traduz como Satã, Satana ou Satanás, que trata de um adjetivo. E quer dizer o que no texto? Que alguém pode se tornar um adversário. Então, abençoado, também quero lembrar aqui, reforçar essa ideia, que também a palavra acusador aparece muitas vezes na Bíblia hebraica como Satã, tá bom? Satã também pode ser acusador. Então, esse é o resumo desse período, do primeiro período em que tratam estes livros. Ou seja, até aqui não havia, dentro das ideias, atribuir a um ser a palavra Satã. Tá bom, queridos? E basicamente, o pensamento nesse período era que o Deus de Israel era o Deus causador, tanto do bem quanto do mal. Essa era a ideia. E novamente eu falo que não existia a ideia da palavra Satã sendo atribuída a um nome próprio, como hoje usam os cristãos. Tá bom, amados? Mais uma vez eu reforço a ideia. Agora vamos passar para um período mais na frente aí, dentro da história judaica. E vocês vão ver que começa a mudar. Eles começam a mudar. Vamos analisar o período da monarquia judaica. E aqui já aparece a palavra Satã, ou Satana, ou Satanás escrita. Isso já mostra uma diferença do primeiro período. Porém, nada como se vê nos dias de hoje dentro da religião.
Tá bom, abençoado? E já quero avisar os senhores, novamente, que não há, dentro da cultura judaica até os dias de hoje, essa palavra sendo usada para se referir a um ser que se opõe a Deus, um Deus do mal, como creio o sistema. Não existe dentro da cultura judaica. Isso eu falo do texto em si, e não de ideias. Nós não vivemos de ideias, abençoados. Vivemos daquilo que está escrito. Para se crer em um ser que divide forças com Deus, né? Um quer levar ao céu e outro ao inferno, tá? Isso aí é uma ideia descontextualizada da Bíblia. Tá bom? Isso são ideias. Por esta razão que no sistema religioso se desenvolveu as doutrinas aí que vocês veem, todas elas se desenvolveu a partir da filosofia e não textual. Você que está no sistema religioso aí, veja bem onde você está, hein? Que enrascada, hein, queridos? Que plantaram na mente de vocês, né? Vocês vão entender mais um pouquinho aí na frente. Em graça somos 100% textuais. Não tiramos nada, não tiramos a essência. Vamos agora a um livro escrito nesse segundo período, que é da monarquia judaica, tá? Vamos ver as palavras se tornando um outro contorno. Vamos lá. Isaías 45, versículo 7 diz: Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então vocês veem que uma profecia aí, Deus se revelando quem é. O Deus que faz a paz e que cria o mal. Esse é o Deus que nós cremos até os dias de hoje. Então, a ideia dos judeus também nesse tempo era que Deus era o causador, tanto do bem como do mal, como esboça esse texto aí. Olha, agora, algumas traduções mais modernas desse texto, os teólogos da igreja institucionalizada estão mudando a palavra mal para colocar a palavra calamidade. Então, onde você vê mal ali, há versões hoje que colocou calamidade. Por que a teologia fez isso? Vou explicar. Abençoado, a teologia, ela cuida de tirar do texto qualquer coisa que possa associar Deus com o mal. Porque para a teologia, para o pensamento cristão, o bem é a ausência total do mal e o mal, a ausência total do bem. Só que nós sabemos que as coisas na prática não funcionam assim. Abençoados, a ausência totalmente do mal, hoje, desestimularia as pessoas a procurarem a fazer o que é bom. Não haveria estímulo para ser bom. Vocês estão entendendo? Por esta razão, não podemos cultivar tais pensamentos, como o sistema religioso nos impôs durante muitos anos da nossa vida. O que entendemos é que o mal vem da parte de Deus, ou vem para nos ensinar, ou vem para nos disciplinar, para nos corrigir. Vem também em formato da ira de Deus. Só que o sistema não concebe estas coisas. Para eles, Deus é bom em toda a sua essência. Abençoados, olha, na verdade, quando o sistema religioso desassociou o mal de Deus, eles tiveram que criar algo que representasse o mal. Então eles pegaram toda a maldade que está escrita na Bíblia e com seus discursos, suas filosofias, suas ideias, transformaram esse mal em um outro Deus e atribuíram esse Deus Satanás ou diabo. Porém, nós sabemos que Deus tem os seus padrões e sempre prevalecerá. Por esta razão, em nós, em graça, podemos dizer que estamos no caminho certo de Deus. Porque, segundo o que nos foi aclarado em graça, só há um Deus que traz a paz, traz o amor, a bondade, o bem, que também traz em si o lado da ira, o lado do juízo, o lado da correção, o lado do fogo, o lado do mal. Então, para terminar esse período aqui, para entrar em outro período, nós vimos até aqui que os judeus desse período ainda se mantinham com o pensamento original, ou seja, o Deus é o causador do bem, é o mesmo Deus causador do mal. Mas depois eles começam também a separar isso aí, eu vou mostrar para vocês. Agora eu quero trazer um entendimento muito, muito interessante isso aqui para vocês. Olha, aqueles povos antigos que tinham
eles tinham uma ideia a respeito de seres como sendo do mal. Aí eu falo de demônios. Eles tinham essa ideia. Então, dentro da primeira e da segunda cultura judaica, os judeus atribuíam o bem e o mal a Deus. Porém, o entendimento que eles tinham a respeito das coisas dos judeus era diferente do entendimento que temos hoje. Vou explicar. Nós hoje, por exemplo, sabemos antecipadamente quando vai vir um temporal. Não é verdade? Eu sou cadastrado, né, dentro da Defesa Civil aqui do meu município, e eles sempre me mandam um alerta quando vai chover muito. Eles falam para tomar cuidado, procurar se abrigar e tal. Então, hoje a gente entende quando, por exemplo, nos sobrevém um temporal desses aí que faz até arrastar pessoas, como aconteceu há poucos dias aqui no Rio de Janeiro. Então a gente procura se abrigar. Só que antigamente não se tinha esse entendimento. E o que aquele povo antigo relacionava estas coisas? A seres maus, a seres malignos. Então, quando havia uma tempestade que arrebentava toda a produção, que destelhava a casa, matava as pessoas, porque sempre houve temporais, o que eles associavam? Associavam a um ser. E esse ser eles chamavam de diabo, demônio. Eles chamavam de demônios. Quando se levantava, por exemplo, furúnculos pela pele, que era muito normal antigamente, devido à precariedade higiênica, o que eles atribuíam? Atribuíam isso a um ser do mal, a um fenômeno do mal. Então chegava lá, chegava uma praga de gafanhoto e arrebentava lá a colheita deles. Eles colocavam isso o nome de um deus. Era isso que eles faziam. Deus do temporal, Deus da úlcera, Deus que destrói. Aí o Deus é o demônio. Eles tinham essa ideia. Então, abençoados, esses povos não tinham hoje o conhecimento que nós temos. Então, uma simples dor de cabeça, eles atribuíam isso a um ser. E não é diferente hoje como pensa o sistema religioso, né? Porque todo tipo de moléstia, eles falam que é demônios. Se derrubar o telhado ali, foi demônio. Se bater com o carro, é demônio. Se eu estou enfermo, é demônio. Abençoados, isso era um pensamento arcaico daquele tempo. Só que o sistema religioso, através da filosofia, te colocou com um pensamento pré-histórico, querido. É isso. E eles pegavam esses deuses, levantavam e ofereciam sacrifícios para que a sua lavoura, para que a sua saúde estivessem sempre bem. Sendo que os judeus eram um povo monoteísta, diferente daqueles povos que cercavam ali, que eram politeístas, ou seja, os judeus criam um só Deus, mas mesmo assim, os judeus acreditavam que existiam seres menores que Deus que tinham influência nestas coisas. Isso é normal, é razoável aceitar devido à falta de informação. Não é razoável aceitar nos dias de hoje, né, abençoado? Se você hoje, a gente tem aí tudo falando de precauções, essa coisa todinha, depois acontece a situação, e aí? É demônio? Mas o sistema religioso colocou isso na tua cabeça. Bom, abençoados, o homem por si só, eu já venho falando isso várias vezes, o homem por si só, ele já nasce, quando ele nasce, ele observa as coisas ao seu redor e quer respostas. E a vida do homem é procurar responder essas dúvidas que ele tem acerca das coisas que o cercam. Quando o homem não consegue entendimento para aquilo que ele não entende ou para aquilo que não foi revelado a ele, entra o lado místico. Por exemplo, o homem não tem a certeza de onde veio. Sim ou não? Nós temos, pelo Espírito. Mas o homem, de uma maneira geral, não tem esse entendimento. Aí entra o quê? Misticismo. O homem, quando morre, não sabe para onde vai. Se é que vai. Segundo o entendimento humano, são coisas que ele não entende. Então, tudo aquilo que o homem não entende ao seu redor, existe o lado místico. Nosso lado místico. Todo ser humano tem isso. E é aí onde a religião entrou com suas ideias filosóficas.
sobre as coisas. E aí o que aconteceu? Os líderes do sistema, ó, abocanhou vocês com tudo. E foram nestas incertezas que nasceram as religiões e seitas do mundo antigo e do mundo moderno. Quando o texto não explica, entra o quê? O homem, a ideia, explicando. Então, devido a esse contexto que eu te expliquei, estas influências começaram a aparecer na Bíblia, na Taná. Começou a aparecer a palavra Satã, dando-se a começar a entender como ser. Vamos agora entrar em outro período histórico dos hebreus, dos períodos do exílio babilônico. E veremos a primeira vez em que a palavra Satã é usada como ela é, de forma textual. Foi em Jó e em Zacarias, tá bom, queridos? Então, a primeira vez que aparece a palavra Satanás na Taná foi em Jó e Zacarias. Eu vou apresentar esse texto para vocês. Porém, a ideia continua a mesma. Ok? Não há nestes textos um ser como pensa e ensina a filosofia e as ideias do sistema religioso com seus teólogos e professores. Vamos lá, texto de Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7. Capítulo 1, versículo 6 e 7 diz: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Vamos agora ao texto de Zacarias. Zacarias 3, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Abençoados, notem que nestas duas passagens há a palavra Satã ou Satana. Existe a palavra Satanás aí. Que hoje a religião transformou essas palavras deste texto em um ser. Tá? Só que aí está falando de oposição. A palavra escrita, ela quer dizer, textual, quer dizer opositor. Tá bom, queridos? Então, olha, isso aí, quando o sistema tira essa palavra desse texto e entra com a ideia, ela está ferindo a verdade literária e textual. É isso. E através das suas ideias, embute dentro da mente dos seus seguidores que existe esse suposto ser. O que houve por parte do sistema foi uma subversão do texto. E onde encontrou dentro do misticismo humano o local exato para a proliferação das suas ideias. Ok? Vamos prosseguindo. Agora houve um período, vamos mais na frente, onde os judeus começaram a associar essa palavra a um ser. Houve esse período. Porém, o pensamento judaico é diferente do sistema religioso. Porque o sistema religioso crê que existe dois deuses, diabo e Deus, e um se opõe ao outro. Mas o judeu, ele desenvolveu a ideia diferente. Eles pensam lá que Satanás é um anjo ordenado por Deus, submetido a Deus, abaixo de Deus. E que Deus usa Satanás para fazer o lado mal. É hoje o que a maioria dos judeus creem, porque é uma pequena parcela aí que creem também em outras doutrinas, pensamentos e por aí vai. Estou falando dos judeus rabínicos, tá bom? A maior concentração dentro da religião dentro da religião judaica é o rabínico, tá bom, queridos? Então, dentro desse pensamento se crê dessa maneira. Abençoados, esse tipo de análise em dar a dividir Deus é um verdadeiro
estupro ao texto. Sinto muito os abençoados que estão no sistema religioso, mas é isto que acontece. Nós estamos trazendo a evolução dentro da história religiosa da palavra Satanás ao longo dos séculos. E quando André, que essa palavra em hebraico começa a dar sentido para que se achem que isso é um ser ou mesmo um anjo? Vamos ver. Eu vou mostrar para vocês duas passagens que são as mesmas, tá? Sendo que uma foi datada bem mais antiga e a outra um pouco mais adiante. Tá bom? Parece que há diferenças, mas é a mesma coisa. Vamos começar pelo relato mais antigo em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Preste atenção agora. 2 Samuel 24, 1 diz: Tomou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Então, que eles notam que nesta passagem, nesse verso, está informando que a ira de Deus que foi responsável para se opor a Davi em relação ao censo de Israel. Já no outro verso, datado do século II, diz, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, mesmo texto. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Já nesse texto aqui, o escritor fez referência a Satanás. Então vocês notam que entre um tempo e outro, há transformação do pensamento humano. Porque o texto é o mesmo. O que um versículo diz que é a ira de Deus, que fez com que Davi fizesse um recenseamento de Israel, enquanto que 400 anos depois, o mesmo texto, aparece a palavra Satanás, dando a entender que o homem começa a mudar. Os judeus começam a mudar o seu raciocínio em relação a Satanás. Então o sistema aqui entende como se fosse realmente Satanás. Só que se formos entender que essa palavra é um ser, nós teríamos que dizer que esse é Deus e Deus é o próprio Satanás. Mas esse é o corte. Então aí criou-se uma parte do judaísmo, conforme eu já te falei, chamado rabínico. Daí começou a chamar-se o judaísmo rabínico, onde eles começaram a desenvolver essa ideia de Satanás como ser. E hoje, dentro do ensino judaísmo rabínico, eles atribuem Satanás a um anjo que está submisso à vontade de Deus, ou seja, que se opõe, mas que está submetido ao Criador. Bom, então em síntese, abençoado, já que é muitas informações, até agora, um resuminho aqui rápido, é que a ideia sobre Satanás como ser veio se desenvolvendo ao longo dos tempos e que não encontra respaldo bíblico textual. O que existe para se acreditar que Satanás é um ser é um desenvolvimento da ideia humana acerca das coisas, ou da filosofia cristã. Vimos até agora é o desenvolvimento do pensamento místico dentro do judaísmo ao longo dos anos, como vimos na passagem entre Crônicas e Samuel. Existem outros livros que os judeus rabínicos usam para apoiarem seus estudos sobre esse ser Satanás, como um anjo submetido a Deus. Daí eles recorrem aos livros chamados apócrifos, que não é o caso desse estudo agora e nem vamos nos aprofundar nisto. Isso é para vocês terem uma ideia. Então, a única verdade exposta nessa mensagem é que nem na Taná e nem na Bíblia cristã do sistema encontra apoio para as ideias de atribuir a palavra Satã ou Satana ou diabolos do Novo Testamento, atribuir isso a um ser. Não existe, abençoado. Literariamente falando, ou seja, o texto pelo texto da Bíblia, não há. Há sim, com a análise humana há. Essa tese sobre Satanás como um ser ganhou força após a divulgação do último livro a compor a biblioteca cristã. Sabe qual foi? O livro de Apocalipse. Aí que ganhou força mesmo essa palavra Satanás como um ser. E essa ideia foi tão difundida que em Apocalipse diz que esse ser seria destruído, jogado no mar de fogo. Segundo a filosofia cristã. Mas segundo o texto lá de Apocalipse, está se referindo ao ano 70 e à lei. E que cremos também que 100% deste livro está cumprido,
também não é o caso desse ensino agora. Vamos trazer em outro estudo. O que veremos a partir de agora são duas religiões se fundindo em ideias parecidas, o judaísmo e o cristianismo. Um achando que o ser Satanás e Deus lutam pela alma do homem, e o outro um ser que é submetido a Deus. Um ser, no caso, Satanás. Vamos analisar mais dois textos. Isso aqui é muito legal, abençoados. Vamos analisar agora dois textos que aparece supostamente a palavra Satanás de forma textual, como um ser. Mas eu vou explicar que isso não se aplica. Está no livro de Isaías capítulo 14 e de Ezequiel 28. Eu não vou colocar aqui, abençoados. Vocês depois leem aí, tá bom? Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. Que são profecias contra o rei da Babilônia. Esses textos são muito usados, principalmente pelo sistema religioso, para fundamentar suas ideias da existência de Satanás como ser. Então, conforme eu falei, não vou colocar, vocês procuram na Bíblia aí, tá bom? Então, esses textos estão se referindo a uma profecia, tá bom? O primeiro entendimento está se referindo à profecia. Por que não se pode fazer a leitura desses textos atribuindo a palavra Satanás que aparece no ser, ou que aparece no texto como um ser? Por que nós não podemos fazer isso, abençoados? Porque dentro da literatura desse texto, não encontramos como fazê-lo. Porque todo o contexto desses capítulos 14 de Isaías e 28 de Ezequiel, o contexto se refere a um homem. E esse homem é o rei de Tiro na Babilônia. Vocês estão entendendo? E outra conotação aí que eu vou colocar. Por que nós não podemos entender isso aí como se fosse realmente está escrito? É que todos eles, tanto Isaías 14 e Ezequiel 28, eles são apresentados de forma alegórica. Ou seja, isso é uma alegoria. E não que de fato aconteceu como está escrito. É uma alegoria. E tem mais uma revelação muito importante, excelente para todos nós em graça. Em nenhuma dessas passagens encontra-se a palavra Satã no original. Nem Isaías capítulo 14, onde você lê a palavra Satanás, foi embutido. Não existe o original dentro desses capítulos aí, a palavra Satã em hebraico. Nem Satã em aramaico. Então o que aconteceu, André? O que aconteceu foi que por volta do 2º século da era cristã, depois de Cristo, a igreja romana, ela embutiu essa palavra Satanás no texto. Foi devido ao desenvolvimento das ideias teológicas dessa igreja. E isso perdura até os dias de hoje. Por esta razão, não podemos levar em consideração que esse texto fala de Satanás como um ser. O que ocorreu aqui foi um anacronismo histórico. E hoje o sistema religioso baseou quase todas as suas doutrinas em anacronismo histórico. André, que diacho é isso? Explica aí, calma. Abençoados, o anacronismo histórico consiste em utilizar os conceitos e ideias de uma época para analisar os fatos de outro tempo. É a mesma coisa você pegar as ideias que nós temos hoje, as ideias, o conhecimento que nós temos hoje, e tentar entender como foi o descobrimento do Brasil, ou a história do descobrimento. Nós não podemos fazer isso, achar que hoje o pensamento dos homens era igual. Em outras palavras, o anacronismo é uma forma equivocada, onde tentamos avaliar um determinado tempo histórico à luz de valores que não pertencem a esse mesmo tempo histórico. Por isso que não há perspectiva histórica, nem textual ou literária, que existe ali, em Ezequiel e Isaías, 14 e 28, respectivamente, que represente a Satanás. Isso são releituras
teológicas que chamamos de anacronismo histórico. Ou seja, uma forçação de barra da religião, elaborada por padres e toda a cúria romana, por séculos e séculos até os dias de hoje. Isso foi para dar base à religião recém-criada por eles. Agora, uma outra informação muito importante. Havia uma religião muito grandiosa nesse tempo, do segundo século, da era cristã, falando do segundo século, de origem persa, chamada Zoroastrismo. Já ouviram falar? Depois vocês procuram para ver o que é. Essa religião influenciou diretamente o cristianismo daquela época e vem até os dias de hoje. Foi a partir desta influência que começaram a mexer também na Bíblia para dar respaldo às suas filosofias. É por isso que eles fazem os concílios. E hoje quem comanda as igrejas do sistema religioso não são os textos bíblicos, são filosofias. Por isso que os caras botam aí culto da chave vermelha, culto do poço não sei da onde, culto do desencapetamento, e enche estas coisas, ela dá respostas ao misticismo que está dentro de nós. E isso para cortar, só Deus. Abençoados, filosofia cristã, essa é a palavra que precisa ser destapada. Eu tenho esse livro aqui, essa porcaria. Mas não jogo fora não, deixa aqui. Então, nessa religião pagã, o zoroastrismo, fundada pelo profeta Zaratrusta ou Zoroastro pelos gregos, na antiga Pérsia, ali se prega o quê? O bem e o mal dividindo forças no universo. E que no final prevê a conquista final pelo bem acima do mal. Quase que igual à Bíblia. Daí a igreja romana, influenciada em suas ideias, usou em suas doutrinas, como escatologia, demonologia, a crença no paraíso, na ressurreição, no juízo final, na vinda de um Messias futura. E mais tarde, com a aceitação do maniqueísmo, que eu já falei, que divide o mundo em dois deuses, o bem e o mal, é outro pensamento filosófico tremendo, diabólico. E isso encontra respaldo dentro do misticismo, porque tudo na vida da gente é o quê? Macho, fêmea, luz, escuridão, positivo, negativo, verão, inverno, outono, primavera. Então isso encontra dentro de nós. E foi aí que foi difundido essa doutrina. O Deus do mal, que é Lúcifer, Satanás, o diabo, e demônios, contra Jesus Cristo, Deus. E se opõe um ao outro, fazendo força para quem vai conquistar as coisas. É assim que as pessoas pensam dentro do sistema religioso. E isso entrou através de um padre chamado Agostinho dentro da igreja romana. E está aí até hoje. Estas doutrinas são regras de fé dentro do sistema religioso. Vocês estão entendendo? Bom, queridos, estamos chegando ao fim dessa importante mensagem de hoje para nós que estamos em graça, porque hoje o Senhor destapa o que esteve por trás dessa religião durante 2 milênios. Hoje vemos o Senhor abrindo os olhos do seu povo para que não fiquem mais enganados e não tenham medo de prosseguir em graça, que é o caminho certo. Saibam que hoje o que o sistema chama de doutrina bíblica nada mais é do que a fundição e as ideias com várias doutrinas daquela época. Por isso, meu irmão, quando você vem a esse canal, você cita textos bíblicos, porém os textos bíblicos que vocês citam veio de um anacronismo histórico, veio de uma ideia, veio de uma filosofia, veio de uma teologia humana. Te enganaram, te aplicaram uma filosofia e embutiram em cima de textos. Então hoje o que tu defende é uma tese e não os textos bíblicos. Diferente de nós em graça, defendemos os textos bíblicos como são e cremos como ele está escrito. Mas Deus está levantando seus defensores dos textos e através do Evangelho da Graça está despertando o povo a dizer não
para essa falsa religião. E que hoje desgraça a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Se você apoia nosso canal, nos ajude a manter esse canal no ar. Divulgue nossas mensagens, curtam, comentem sempre que possível. Nos ajudem a manter a qualidade das nossas transmissões. Temos projetos ousados para o Brasil, mas precisamos muito de sua ajuda, porque não faremos nada sozinho. Abençoado, saiba como fazer para nos ajudar. Clique aí embaixo no link do nosso site ou nos procure diretamente no nosso WhatsApp. Converse conosco. Venha fazer parte da família, a família da graça. E muitos mais estudos como estes virão, porque à medida que vamos dando qualidade, à medida que vamos crescendo, vamos trazendo mais informações com qualidade para dar firmeza àqueles que estão chegando em graça hoje e saber que estão pisando em solo fértil. Somos um povo diferente de todos. A palavra está correndo e derrubando sofisma e altivezes que se levanta contra esse conhecimento. Ok, abençoados? Até a nossa próxima mensagem. Graça e paz! Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.